Olá, pessoal! Quer aprender a fazer esse cropped rápido, fácil e muito? Vem comigo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Para os que estão aqui pela primeira vez, eu sou Mariaíla, artesã aqui no Nirva Crochê. Bem-vindos de volta para quem já é parte aqui, integrante aqui no nosso espaço YouTube. É com muito carinho que saúdo a todos, estando de volta agora com novos vídeos, novas peças criadas e produzidas especialmente aqui para o nosso canal. Vem comigo então, vamos juntinhos desvendar os segredos dessa peça que é feita de forma muito rápida, fácil e que fica muito bonito. Você pode combinar as cores da sua preferência e fazer diversos trabalhos. Quero ver muitas cores por aí, muitas combinações de cores e texturas desfilando esse design nesse verão. E então, vamos ao trabalho? Mãos, entrem em ação! Iniciaremos o nosso trabalho fazendo esse círculo em caracol. Nós vamos iniciar fazendo o anel mágico. Passe o fio em volta dos dedos e pegue a laçada passando assim, olha, por dentro do anel. Aperte um pouco para que ele fique menor. E logo em seguida, faça um ponto para prender. Veja, um ponto para prender o anel. Feito isso, nós temos o anel mágico, onde nós vamos trabalhar os primeiros pontos aqui dentro. O primeiro ponto a ser trabalhado é um ponto baixo. Vamos fazer um ponto baixo. Em seguida, vamos fazer um ponto médio. Veja, nesse ponto baixo, não levei a laçada. Aqui eu vou levar como se eu fosse fazer um ponto alto, mas eu concluo ele aqui agora, veja. Passo o fio, esse fio aqui, essa laçada, por dentro de todas as alcinhas do ponto. E agora, vamos trabalhar 2 pontos altos completos. Fizemos um, e agora vamos ao segundo. Feito isso, nós vamos aumentar o tamanho dessa laçada e vamos reservar esse fio e inserir a próxima cor. Já estamos aqui com a segunda cor, esse fio amarelo, muito bonito. Vamos trabalhar agora a mesma quantidade de pontos, na mesma forma que trabalhamos com esse primeiro fio. Vamos trabalhar agora com esse fio amarelo, certo? Fazemos o primeiro ponto, que é um ponto baixo. O fio, nós já vamos levar, esse aqui, essa ponta, nós já vamos levar arrematando. Vamos fazer o ponto médio alto. Lembre-se que é aquele que nós passamos a laçada, essa aqui da pontinha da agulha, por dentro de todas essas alças. E agora, vamos fazer 2 pontos altos. Como nós fizemos aqui, quando estávamos trabalhando com a primeira cor. 1. 2. Puxamos a laçada e reservamos. Vamos agora trabalhar com a terceira cor. Vamos trabalhar agora essa nova tonalidade, essa cor amarelo, muito bonito. Vamos começar a trabalhar com ela aqui no anel mágico.
Fazemos o primeiro ponto, prendendo aqui dentro do anel mágico. Esse ponto já vai equivaler ao ponto baixo inicial que nós fizemos aqui. Lembra? Quando trabalhamos com essa primeira cor, fizemos um ponto baixo, então, aqui está feito com o amarelo. Agora, vamos trabalhar o segundo ponto, que é um ponto médio alto. Veja. Já vamos aproveitando e fazendo o arremate do fio aqui por dentro do anel mágico. E agora, 2 pontos altos. 1, 2. Aumentamos o tamanho aqui da laçada e reservamos para trabalhar agora com o terceiro fio, a terceira cor. A terceira cor que nós vamos utilizar é esse azul royal. Vamos repetir o mesmo que fizemos com as duas primeiras. Fazemos um ponto baixíssimo inicial. Vamos conduzindo o fio para arremate, fazemos o ponto médio, meio alto, também chamado assim, e 2 pontos altos. 1, 2. Vamos fechar o anel, puxando aqui o fio que foi utilizado para iniciar o anel mágico. Vamos fechar bem e veja como ficou. Esse é o primeiro resultado que temos do nosso trabalho. Qual é o próximo passo? Eu vou retirar essas pontas aqui que sobraram, né? Que sobraram do arremate e dar continuidade. Para continuarmos, nós devemos sempre começar pela primeira cor. A primeira cor que nós inserimos nesse trabalho foi o rosa. Então, vamos sempre começar por ele, depois o amarelo e, por último, o azul. A partir de agora, vamos começar a primeira série de aumentos. E eu vou explicar para vocês como nós vamos fazer esses aumentos. Aqui, nós vamos trabalhar esse fio rosa sobre o fio amarelo. Aqui nós fizemos 4 pontos, vocês lembram? Um ponto baixo, um ponto médio e 2 pontos altos. Sobre cada um desses, nós vamos colocar 2 pontos altos. 2 pontos altos sobre o ponto baixo, 2 pontos sobre o ponto médio, 2 pontos sobre o primeiro ponto alto e 2 sobre o segundo ponto alto, totalizando 8 pontos altos. Vamos trabalhar? O primeiro ponto alto será sobre o ponto baixo. Agora sim. Perfeito. Segundo ponto sobre o ponto médio. Não, não, não. Nós falamos que seriam aumentos, então, é mais um ponto alto no mesmo local. Aqui está. 2 pontos sobre o primeiro ponto, que é um ponto baixo. Agora, vamos ao segundo aumento. 2 pontos altos sobre o segundo ponto, que é o ponto médio. Médio alto, né? Veja. 2 pontos altos no mesmo local. E agora, mais 2 pontos altos sobre os 2 pontos altos. 1, 2, novamente, no último ponto. 1, 2, totalizando 8 pontos
Aqui, olha, 2, 4, 6, 8. A mesma coisa, agora nós paramos, né? Levantamos a laçada e vamos fazer a mesma coisa com esse fio amarelo sobre o azul. Aumenta em cada um desses pontos. Dois pontos altos em cada um desses pontos da base azul. E depois, vamos fazer aqui com o fio azul, 2 aumentos em cada ponto, nos 4 primeiros pontos do fio rosa. E aqui está. Fizemos com o amarelo e agora vamos fazer o mesmo com o fio azul. Um ponto alto. Dois. Novamente, no próximo ponto. Mais 2. Faltam apenas 2 para concluir essa primeira série de aumentos. 1, 2. Pronto. Está pronto. Vou mostrar para vocês como ficou. Agora, nós vamos continuar fazendo aumentos, mas lembrando que nós sempre começamos pelo primeiro fio inserido, a primeira cor que foi inserida ao trabalho. Vamos sempre começar por esse rosa, que é para não nos confundirmos. A partir de agora, nós vamos precisar prestar bastante atenção aos aumentos. A sequência de aumentos será feita da seguinte forma: sobre cada um desses pontos, desses 8 pontos que nós fizemos, né? Percebam que são 8 pontos de cada cor. Sobre cada um desses pontos, nós vamos colocar 2 pontos altos, totalizando 16 pontos altos. Vejam que aqui, se nós formos fazer a contagem, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sobre cada um desses, nós vamos fazer 2 pontos, né? Um aumento em cada um desses pontos e vamos totalizar 16 pontos. 16 pontos aqui rosa, logo em seguida 16 pontos amarelos sobre esse azul e 16 pontos sobre o rosa. E aí é a primeira sequência de aumentos. Olha só como ficaram os aumentos. Olha aí que lindo, tá ficando muito bonito mesmo. Agora iniciaremos a contagem dos aumentos da seguinte forma. Começando aqui pelo tom rosa, nós vamos fazer o seguinte. Aqui nós terminamos com 2 pontos, um aumento, né? 2 pontos no mesmo ponto da carreira de base. Nós vamos fazer agora 2 pontos e um aumento, 2 pontos e um aumento, 2 pontos e um aumento. Eu vou fazer aqui na prática para que você entenda como será feita essa contagem. Nós vamos fazer aqui com o tom rosa, nós vamos fazer, logo que terminamos aqui o aumento, nós vamos fazer 2 pontos altos, veja, 1, 2. E agora, no próximo ponto, nós vamos fazer um aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto da carreira anterior. Aqui temos o nosso aumento.
E agora, mais 2 pontos altos. 1, 2, e agora mais um aumento. 2 pontos no mesmo ponto. Veja. Dá para perceber aí, não é isso? 2 pontos, um aumento, 2 pontos, um aumento. E vamos terminar essa sequência com 2 pontos baixos. Isso. E já vamos partir para o próximo, que é o amarelo. Então, relembrando, 2 pontos, um aumento, 2 pontos, um aumento, 2 pontos. Nós sempre vamos encerrar a carreira com os pontos livres, sem o aumento. E sempre 2 aumentos entre a sequência, olha aqui e aqui. Na próxima, isso aqui será da seguinte forma: 3 pontos, um aumento, 3 pontos, um aumento, 3 pontos. Na seguinte, aumentamos para 4. 4 pontos, um aumento, 4 pontos, um aumento, 4 pontos. Sempre repetindo nas 3 cores. E aqui eu deixo reservado e vou para o seguinte, que é o amarelo. E faço a mesma coisa, a mesma sequência. 2 pontos. Um aumento. 2 pontos. Um aumento. E para finalizar a carreira do amarelo, 2 pontos, assim como foi no vermelho, no rosa. Veja. Aqui está. 2 pontos, um aumento, 2 pontos, um aumento, 2 pontos. E agora eu vou repetir a mesma coisa com o azul. Lembrando que as próximas carreiras nós vamos aumentando da seguinte forma: 3 pontos, um aumento, 3 pontos, um aumento, 3 pontos. Nessa sequência. E aí vamos fazendo 5 pontos, um aumento, 5 pontos, um aumento, 5 pontos. 6 pontos, um aumento, 6 pontos, um aumento, 6 pontos. Até atingir o tamanho que você quer para o seu trabalho, que nós vamos medir a extensão aqui do diâmetro. Para o meu trabalho, eu vou precisar de 17 centímetros. Então, eu vou trabalhar a sequência, como eu expliquei, até eu obter 17 centímetros. Obedecendo essa sequência de aumentos. Vamos trabalhar? Vou fazer o meu e quando tiver com a dimensão de 17 centímetros de diâmetro, eu volto para mostrar como ficou. Então, pessoal, vamos fazer a medida, porque eu cheguei aqui ao final e percebi que eu só vou precisar de 16 centímetros de diâmetro. Veja. O que deve ser levado em consideração é a medida do diâmetro. O meu eu vou encerrar com 16 centímetros. Não será necessário os 17 centímetros como eu pensei, e sim apenas 16. Isso vai depender do tamanho do cropped que você for fazer. Esse meu é M, por isso a medida será apenas de 16. Você não pode ficar incomodada se ele for ficando nesse formato, porque é para a parte do seio, né? Então, ele vai dar um formato de bojo, veja.
A curvatura dele é essa. Nesse formato aqui, porque é o formato bojo, né? E o meu, para o tamanho M, 16 centímetros de diâmetro. Se fosse o P, seria 14. E para o G, 18, entre 17 e 18 de diâmetro. Combinado? Então, agora eu vou mostrar como fazer o acabamento, como encerrar a carreira de forma que ela vá diminuindo, para que fique um formato circular. Porque quando nós viemos fazendo, nós vamos fazendo o ponto alto, veja como ele fica, ele termina. Então, nós precisamos dar um formato assim, que ele termine, encerre e continue com o formato circular, nessa terminação aqui, certo? Vamos fazer agora. Para fazer o encerramento da carreira, nós vamos fazer mais um ponto alto. E no mesmo local, nós vamos fazer um ponto médio. Veja, no mesmo local desse ponto alto, nós vamos fazer um ponto médio. Meio ponto alto ou ponto médio. Vamos fazer 2 pontos médios no mesmo local, aqui. Veja, fiz o primeiro, agora eu vou fazer mais um ponto médio, que é o ponto meio alto, aqui no mesmo local. E agora, faremos 2 pontos baixos seguidos. Um ponto baixo, no próximo ponto, mais um ponto baixo. E para encerrar, um ponto baixíssimo. Pronto. E com isso, ele fez a curvatura e permite que o trabalho se encerre e continue circular. Assim. Isso você vai fazer em todas as cores, a mesma quantidade de pontos. Um ponto alto e junto com ele um ponto médio alto. Ou meio ponto alto, como você preferir chamar. Logo em seguida, 2 pontos médios altos. Logo em seguida, um ponto baixo no próximo ponto e um baixíssimo. Fazer isso em todas o final de todas as cores e encerrar o círculo. Vamos iniciar e eu vou mostrar para vocês como fazer essa parte, né? A base do bojo, para depois nós costurarmos o bojo sobre ele. Esse círculo, ele vai ficar sobre essa parte. Uma boa parte dele é costurado sobre a base aqui. Ela foi feita em ponto baixo. Tem essa leve inclinação aqui no final, nas costas. Por quê? Porque aqui, essa parte aqui menor, é a parte que fica na cintura. E ela vai crescendo um pouco, que é a parte dos seios, né? Que há um aumento em V, e nós temos que fazer esse aumento acompanhando também. A sequência de cores fica a seu critério, você que vai escolher a combinação para fazer as listas. Aqui são as costas, será feito aqui o acabamento, e eu vou mostrar para vocês como fazer o acabamento, colocar os botõezinhos. E aqui as duas partes nas costas se unem, e como ele
vai enlarguecendo aqui da cintura, aqui é a parte da cintura. Como nós fizemos esses aumentos aqui, ele vai ficando no formato assim. Aqui será costurado a frente, será costurado para que ele fique assim. Então, vou mostrar para vocês em um formato menor. Eu vou fazer ele não nessa dimensão. Vou fazer uma amostra pequena, só para dar uma ideia de como fazer a troca de linhas, de fios para trocar a cor e como faremos os aumentos. Então, nós vamos iniciar para fazer a base. Eu vou fazer, como eu te disse, uma amostra pequena, porque a minha já tá pronta aqui. Aí, eu vou mostrar para vocês o ponto utilizado, a troca de fios e também os aumentos, como eu fiz os aumentos, certo? A sequência de cores, a forma como será distribuída, você fica a seu critério, você que escolhe tanto as cores, a combinação de cores, como você vai distribuí-las aqui. Eu fiz da seguinte forma, eu iniciei com esse tom rosa, logo em seguida, eu fiz 4 carreiras com amarelo, 2 rosa novamente, 2 amarela, 2 azul, 2 amarela, 6 rosa, 2 amarela, 4 azul, 2 amarela, 4 rosa, 2 amarela e finalizei com 6 azul. Essa foi a sequência que eu usei, mas você pode fazer a seu gosto. Alternar as cores, a largura das listas, a quantidade de carreiras, fica a seu critério, né? A sua criatividade e o seu gosto é quem vai dizer como você vai distribuir as cores, certo? Vamos fazer a nossa laçada inicial. Eu passo o fio em volta do indicador formando um X. E logo em seguida, eu passo esse fio aqui, ó, por dentro desse círculo que se formou e aperto. Essa alça, eu vou puxar o fio e deixá-la do tamanho que eu preciso para trabalhar. Veja como eu deixei num tamanho ideal para continuarmos o trabalho. Então, vamos fazer pontos corrente até a extensão que nós precisamos para a medida da cintura. Você vai medir a cintura e o busto da pessoa para a qual você vai fazer esse cropped. E de acordo com a medida que você obteve da cintura, você vai fazer pontos correntes, ok? Uma observação, se você for usar fio de lã e não fio de algodão, deixe 2 centímetros a menos da medida que você obteve. Porque ela é elástica, ela dá uma flexibilidade maior e você vai obter esse centímetro no decorrer do trabalho. Quando você for vestir, você vai perceber que ela tem uma elasticidade. Seguindo, fazemos ponto corrente até a extensão da medida da cintura e logo em seguida nós vamos voltar fazendo pontos baixos. Quando chega aqui fez o último ponto, você não vai utilizar esse último ponto corrente. Você vai fazer o ponto baixo aqui, nessa corrente
anterior a esse último ponto. Fazemos o primeiro ponto baixo. E vamos seguir fazendo pontos baixos no decorrer de toda essa corrente. Para cada ponto corrente da correntinha, nós vamos fazer um ponto baixo até o final. Seguimos ponto baixo para cada corrente, um ponto baixo até o final da corrente. Aqui estamos, chegamos ao último ponto, né? Da segunda carreira, fazemos o ponto normalmente. E agora, vamos virar o trabalho. Viro. E logo no primeiro ponto, aqui, deixa eu melhorar aqui o zoom. E logo aqui no primeiro ponto, eu faço o primeiro ponto da terceira carreira. Feito esse primeiro ponto, seguimos normalmente. Nós ainda não vamos fazer aumentos aqui nessa segunda carreira. Eu disse terceira, mas é segunda. Por quê? Porque a primeira foi de correntes, a segunda de pontos baixos e essa é a segunda de pontos baixos. Vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo até o final da carreira e nós já vamos fazer a troca de fio. Chegamos ao último ponto. Vamos fazê-lo da seguinte maneira, porque aqui vai haver a inserção do próximo fio, da próxima cor. Nós não vamos concluir o ponto com esse fio aqui que vínhamos trabalhando. Nós vamos concluir com o fio de outra cor. A segunda cor que eu escolhi foi esse amarelo aqui, muito bonito. Então, nós vamos concluir passando o fio amarelo por dentro dessas duas alças do último ponto e vamos girar o trabalho. Vamos fazer um arremate. Giramos o trabalho, né? Eu estava aqui nesse lado, giramos o trabalho e aqui eu tenho que saber fazer o arremate. Esse fio aqui amarelo, que é a ponta do fio que foi inserido, eu vou deixar aqui por trás. E esse fio que eu vinha conduzindo, o fio rosa, eu vou deixar aqui por esse lado da frente que eu estou trabalhando. E aqui é o fio que eu vou trabalhar, o amarelo. O que é que vai acontecer? Eu vou fazer o primeiro ponto de forma que eu já vou trabalhando esse arremate. Veja, aqui, olha, no primeiro ponto, eu vou inserir de forma que... E fazer o ponto de forma que os dois fios fiquem presos. Assim. Então, eu vou trabalhar agora livremente com esse aqui, amarelo. E essa ponta aqui, amarela, será amortecida aqui, né? Ela vai se encerrar, ficando presa aqui por dentro dos pontos. Deixa eu fazer o segundo ponto para você ver que ela vai ficando bem escondidinha. Olha aqui. Segundo ponto. E os dois fios estão por dentro. Lembrando que a ponta do fio que eu inseri ficou por trás e a ponta do fio que eu estava trabalhando, que era o rosa, ficou pela frente do trabalho, aqui onde eu estou trabalhando. Vamos fazer o terceiro ponto. Veja que ficaram bem escondidinhos. Agora, é só cortar a ponta do fio rosa e continuar trabalhando com o amarelo. Então, ficou bem explicado
Continuamos fazendo, trabalhando com o fio amarelo, até concluir e esconder todos esses fios que estão sobrando aqui. Vamos até chegar ao final aqui da carreira e virar o trabalho. Chegando ao final, eu vou fazer o ponto, eu vou fazer o último ponto normalmente, com esse fio, vou virar o trabalho e iniciar do último ponto, fazendo já o primeiro ponto dessa nova carreira. Agora, eu quero iniciar os aumentos. Ok. No terceiro ponto, aqui, ó, no terceiro ponto dessa carreira, você vai colocar 2 pontos baixos na mesma carreira, certo? E vai continuar normalmente até o final da carreira, até chegar aqui do outro lado. Chegando aqui, no terceiro ponto antes do final, aqui, olha, aqui tem 1, 2, 3. É nesse aqui que você vai colocar o aumento, para ficar exatamente igual aqui o início. Vai contar do último para dentro. 1, 2, e no terceiro faz o aumento. Para fazer os aumentos nas próximas carreiras, você não vai fazer no terceiro ponto, você vai contar 6 pontos e fazer no sexto ponto, ok? Você vai fazer no sexto ponto. E assim você vai alternando entre o terceiro e o sexto, para que não fique marcado, para que não fiquem aumentos marcados e você consiga identificar onde foram feitos os aumentos, você precisa alternar a localização onde você vai fazer os aumentos, certo? Chegamos aqui ao final, eu conto 1, 2, 3, nesse terceiro aqui, eu vou fazer o meu aumento. E já vou fazer também outra troca de cor. Chegamos aqui ao final da carreira, já fiz o aumento e agora vou inserir outra cor, a terceira cor. Iniciamos o ponto normalmente com esse fio. Agora, vamos inserir o fio azul. Não concluí o ponto com o fio que eu vinha trabalhando, eu já concluo passando pelas 2 alças o novo fio. Giro o trabalho, isso eu já expliquei com o fio rosa, mas vou explicar novamente aqui com o fio azul. Essa ponta do novo fio, eu vou deixar aqui por trás do trabalho, e esse fio que eu vinha trabalhando por esse lado do trabalho. E aí, eu vou fazer o primeiro ponto, prendendo, arrematando aqui, ó, prendendo aqui, ó. Primeiro ponto, eu deixo os 2 fios que eu vou arrematar, eu deixo por dentro do ponto. Olha só, pego o ponto, faço o ponto normalmente, mas deixando os 2 fios por dentro dele. E aí, eu continuo fazendo os pontos, arrematando o fio. Corto o fio que eu vinha conduzindo, que eu vinha trabalhando, né? E vou deixando eles por dentro até que eles desapareçam. E aí, não vai sobrar nenhum fio de nenhuma cor aqui nas laterais. Outra dica importante, não fazer aumentos, né, na primeira carreira que você trocou o fio.
Não vamos fazer aumentos nessa primeira carreira quando houver a troca de fios. Os aumentos você fará nas carreiras posteriores. Por quê? Para que não fique marcação de aumento. Então, eu vou fazer esse azul até aqui o final, vou virar o trabalho e quando eu virar para fazer essa próxima carreira em azul, eu vou fazer aumentos. Lembrando que aqui no amarelo eu fiz no terceiro ponto, no azul eu vou fazer no sexto ponto. Vou trabalhar 4 carreiras em azul e fazendo aumento a partir da terceira, só que alternando entre o sexto ponto e o terceiro ponto. E sempre dos dois lados. Sempre, quando fizer aumento desse lado, aumentar aqui também. Ok? Combinado? Vamos continuar com o nosso trabalho, seguindo essas dicas, essas instruções. E nos veremos quando ele estiver na altura que você precisa para o seu cropped. Aqui no meu é uma altura de 15 centímetros da cintura até a altura onde eu vou, onde eu concluí, são 15 centímetros da cintura até uma parte próxima ao busto, a metade do busto, o meu foram 15 centímetros. Está aqui, olha, 15 centímetros. Deixa eu colocar nessa posição. Na verdade, é 15, quase 16. Vamos trabalhar agora a alça. Vou mostrar para vocês como eu fiz para obter essa alça assim, confortável e nessa espessura. Vamos lá, eu fiz 60 centímetros de alça na cor rosa, mas você pode escolher a cor da sua preferência para fazer a alça e também o comprimento é você que diz. Na minha, eu achei suficiente 60 centímetros. Iniciamos, como sempre, fazendo a laçada inicial. Faça um X em volta do polegar não, do indicador. Com a agulha, eu passo o fio por dentro desse círculo e puxo, deixando assim uma alça e regulando para que fique no tamanho que eu preciso para iniciar o meu trabalho. Vou trabalhar 60 centímetros de correntes. Uma dica, se eu vou precisar de 60 centímetros, eu vou fazer 65 de correntes. Combinado? Vamos lá. Vamos fazer correntinhas até atingir 65 centímetros ou o comprimento que você escolheu, que você precisa para o seu trabalho. Completado aqui os 60 centímetros de correntinhas, vamos agora voltar fazendo ponto baixíssimo. Não vamos trabalhar essa última corrente. Vamos fazer o primeiro ponto aqui, na corrente logo depois dessa primeira aqui da ponta. Mas nós não vamos trabalhar pontos baixos, serão baixíssimos. O ponto baixíssimo, você passa com a agulha direto. Aqui, olha, você insere a agulha aqui e quando você vier, você passa direto. Você não vai fazer assim como o ponto baixo, que requer 2 laçadas. Você coloca a agulha aqui e passa com o fio direto por dentro das 2 laçadas existentes. Coloca aqui no próximo ponto da corrente, na próxima correntinha, e passa direto. Vai para a próxima correntinha e olha, passa direto.
Veja como ele vai ficando. Veja como ele vai ficando diferente do ponto baixo. Vamos para a próxima corrente. Pegamos o fio e passamos direto aqui, olha. Ele desliza. É também chamado de ponto deslizante. Por quê? Porque você pega o fio e desliza por todas as laçadas de uma única vez. Vamos trabalhar assim até o final dessa corrente, usando todas as correntinhas para esse ponto deslizante, esse ponto baixíssimo. E agora, nós vamos virar o trabalho, voltar fazendo o mesmo ponto deslizante. Aqui está. Vira o trabalho e vamos voltar fazendo o mesmo ponto deslizante. Agora, nós vamos pegar essa alça aqui, de trás do trabalho. Você consegue ver? Deixa eu aumentar aqui Isso. Vamos pegar essa alça aqui, olha, de trás. Nós vamos trabalhar com essa alça de trás. Nós vamos usar essa correntinha aqui, ó, essa alça aqui de trás. Você consegue ver? Vamos fazendo ponto deslizante, um ponto para cada ponto dessa carreira anterior, mas nós vamos usar essa alça aqui de trás. Veja. Vamos fazer a mesma coisa. O ponto passa, a agulha passa com o fio por dentro de todas as laçadas ao mesmo tempo. A única diferença é que nós vamos usar essa alça aqui de trás. E assim nós vamos trabalhar por todo o comprimento do que nós já fizemos aqui, olha, até o finalzinho. Nós vamos trabalhar dessa forma, pegando a alça de trás e deslizando a agulha pelas duas alças que se formam. Veja. Pegando a corrente de trás e deslizando pelas duas alças que se formam. Pego essa alça de trás e deslizo pelas duas alças que se formam. Por toda a extensão desse trabalho que nós já fizemos anteriormente, né? Que foram de 60 centímetros. E aqui você tem a alça pronta, é essa a espessura do trabalho. É assim que ela vai ficar quando você fizer as 3 carreiras, conforme eu expliquei agora há pouco. Conforme vínhamos trabalhando aqui. Concluídas essas 3 carreiras, é esse o resultado que você vai ter para a alça. Combinado? Aqui, pessoal, estamos quase concluindo o nosso trabalho, né? Esse lado aqui, eu já costurei aqui. Vou mostrar para vocês a alça também. Já foi costurado aqui, veja. A distância que eu deixei para dar um apoio, uma firmeza maior. Aqui é a parte da costura, como ela ficou por dentro. Aqui também eu prendi em vários pontos, né, para não ficar solto. Essa costura do bojo foi feita de forma bem simples. Na cor que é feito aqui, o ponto, eu utilizei a cor para a linha para costurar. E apenas fazendo esse tipo de ponto aqui, olha. Dessa forma aqui, eu fiz a costura em volta de todo o bojo. Sempre utilizando o fio no mesmo tom, na mesma tonalidade do ponto. Não tem segredo. E a alça, como eu mostrei aqui, eu deixei uma distância de apoio, né? Não coloquei bem na pontinha.
eu só costurei aqui, nessa distância aqui do bojo. Então, pessoal, para fazer a costura da alça, nós marcamos aqui bem no centro, né, igualzinho com o centro aqui. E nós vamos pregar a alça até aqui nessa cor rosa. Então, colocamos a alça aqui e costuramos normalmente. Vamos fazendo pontinhos de alinhavo, pegando aqui, olha, o ponto e um pontinho da alça. E vamos contornando, primeiro aqui essa pontinha. Tá vendo como é simples a costura? E agora, vamos para a lateral da alça, pegando um ponto do bojo e um ponto aqui da alça. Vou colocar mais perto para que você veja, mas é uma costura bem simples que você pode fazer a seu modo. Olha só. Olha só, vamos pegar um ponto aqui no bojo e um ponto aqui na alça, no tecido da alça. Um ponto aqui e um ponto aqui na alça. E é apenas assim. Costuramos esse lado, esse também e a ponta. E aí, está pronta. A sua alça foi colocada, o bojo costurado, né? Daqui até aqui assim. E aqui por trás é bom fazer uns pontos prendendo, ou se você preferir, você pode também costurar completamente, tá ok? Aqui, pessoal, para fazer a parte dos botões, eu optei por botões que aqui na minha região eles são chamados de colchetes. Eu não sei como é aí na sua região, eu sei que é aqueles que são colocados na pontinha de sutiãs, para abotoar o sutiã. Eu acho bem mais seguro, fica mais invisível, veja. Fica invisível e fica bem mais seguro. Colocar aqui na pontinha, né, nas costas. Essa aqui é a parte das costas. Bem, pessoal, chegamos ao final do nosso trabalho, está concluído. Ficou realmente muito bonito. Espero que vocês tenham gostado e que produzam o seu cropped colorido, muito rápido e fácil, gostosíssimos de fazer. Eu amei fazê-lo. Ele ficou bem colorido, bem interessante mesmo. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo trabalho. Tchau!